Olá, turma. Na aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre o novo gênero textual, que é a tirinha. Quer dizer, novo porque a gente vai estudar esse assunto, mas ele já existe há um bom tempo. E vocês conhecem como história em quadrinho. Todo mundo conhece revista da Turma da Mônica, todo mundo já leu. Turma da Mônica, Capitão América, Chico Bento. Qual é a diferença, então, de uma tirinha minha própria para uma revista em quadrinho? A revista em quadrinho, ela, como diz, é uma revista mesmo. Tem páginas, tem várias histórias, mas já na tirinha, ela é bem curta. Mas para eu explicar melhor, eu vou mostrar a definição dada por um professor chamado Sérgio Roberto da Costa. Aí ele vem dizendo que é tirinha. De acordo com Sérgio, ele diz que é um segmento ou um fragmento de HQs, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos, apresenta um texto sincrético que alia o verbal e o visual no mesmo enunciado e na mesma enunciação. Aí vocês podem me dizer, minha pró, não estou entendendo nada, não entendi nada do que você disse ou do que ele falou. Então, eu vou explicar rapidinho. De acordo com Sérgio, tirinha é o nome que é dado para aqueles pedaços de história em quadrinho. Em vez de ser uma revista com 4, 5 páginas, 20 páginas, a tirinha, como o nome diz, ela só tem 4 quadradinhos, 5, no máximo 6. E onde é que a gente encontra essas tirinhas? Geralmente em jornais, revistas, é que tem as tirinhas. E aí tá dizendo que a tirinha nada mais é do que a demonstração junta no mesmo local da imagem e da palavra. Quando ele diz que é sincrético, um texto sincrético, quer dizer que nesse texto eu tenho a imagem, que é o visual, e tenho o verbal, que é o texto. Então, no mesmo quadrinho, no mesmo texto, eu vou ter uma imagem e vou ter um texto, e os dois vão falar a mesma coisa. Sim, aí a gente pode estar perguntando, por que a gente está querendo saber desse assunto aqui agora? A gente vai recordar a poesia de Gonçalves Dias. Se lembram que ele fez a canção do exílio, o poema? O poema, lembrando, é composto de estrofes e versos. E ele fez a canção, o poema do exílio, homenageando o Brasil, a saudade que ele sentia de lá, daqui, aliás, quando ele estava lá em Portugal. E aí, ele com essa saudade, ele fez a canção do exílio, onde ele exaltava as belezas naturais da nossa fauna. Então, a respeito dos animais, que ele falava da beleza dos animais que tinha aqui, e é uma variedade lindíssima mesmo. Falava da fauna brasileira e da flora. Então, ele, quando fez a canção do exílio, ele homenageou, ele exaltou as belezas naturais que tem aqui no Brasil. E lembrando que essa poesia de Gonçalves Dias tem mais de 200 anos. Então, a história que vocês vão ler hoje, o texto que vocês vão ler, é a tirinha do passarinho, Vida de Passarinho, que aí vocês vão ver, vou colocar assim, mas no livro de vocês está com melhor detalhe, onde a gente pode ver aí um texto sincrético, onde é a sincronia. Peraí que eu volto com a palavra. Onde a gente está vendo aí na imagem tanto o texto quanto a imagem. Então, é um texto sincrético, porque o texto e a imagem falam do mesmo assunto. E para falar sobre esse tipo de texto, ele mostra aqui, a gente tem vendo aqui o poema de Gonçalves Dias. E quem está proclamando, falando esse poema, é um pássaro. No primeiro momento, ele está dizendo, Gonçalves Dias, ele está dizendo o que é que ele vai proclamar. Nosso céu tem estrela, tem mais estrelas. Então, nessa imagem aí, você vê a fala e a imagem. Tem a fala mais estrelas, nosso céu, e aí o desenho cheio de estrela. Nossas várzeas têm mais flores. Olha aí o campo cheio de flores. Nossa vida mais amores. Para mostrar a vida, deixa eu aproximar um desenho do coração. E aí ele segue declamando o poema. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E aí ele vai seguindo. E aí, no penúltimo balão, ele está pensando com ele mesmo,
eu sou um sabiá, ou o sabiá sou eu. E aí, onde ele ia falar, essa era a palmeira, porque no Gonçalves Dias tinha, minha terra tem palmeiras. Só que a palmeira aí está? Não, acabaram, destruíram. Então, o texto vem falando sobre isso. O tema central desse texto é a preocupação com o meio ambiente. Por quê? Porque antes a gente já viu que na época de Gonçalves Dias, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a riqueza da fauna e da flora. Mas agora, nesse HQ, nessa história em quadrinho, nessa tirinha, tá mostrando o quê? Que a nossa fauna, que a nossa natureza está sendo o quê? Destruída. Então, o desmatamento, está dando, deixa eu ver se eu mostro direitinho, o desmatamento que está ocorrendo, o homem, cada dia mais, ele está acabando com a natureza. Então, o desmatamento, a caça ilegal, a morte de animais selvagens aqui, animal de nossa fauna, que está correndo risco por causa dessas caças. Os rios, a poluição dos rios, tudo isso, esse texto faz a gente pensar, remeter, que a beleza que Gonçalves Dias proclamou, falou, escreveu há quase 200 anos atrás, já não é a mesma, já não é as belezas da nossa terra, já não é a mesma por causa do próprio homem que vem destruindo. E é o animal que vem ressaltando isso. E o que nos leva a colocar o que podemos fazer? A gente sabe que a destruição da natureza é um fato real que está acontecendo. Mas nós, eu, você, o que é que podemos fazer para mudar essa situação? Então, o texto vem pensando nisso, vem falando nisso, mostrando a situação, como está a natureza hoje em dia e o que nós, como cidadãos, podemos fazer.